Hoje a gente vai falar de uma paixão nacional, o futebol. O esporte pode até ter nascido na Inglaterra, mas foi no Brasil que ele virou espetáculo. No começo, o futebol era uma diversão das elites. Os pobres e também os negros não tinham permissão para participar dos primeiros times. Foi só com o fim dessa proibição que o esporte chegou às massas, conquistando o povo através das ondas do rádio. O futebol mexeu tanto com o brasileiro no século XX que foi usado pelo governo por volta da década de 50 como recurso para a integração nacional. A torcida pela seleção brasileira nas Copas uniu o país em torno de 22 jogadores e um sonho, o título. Quem não sonha com Hexa, né, Val? Eu sonho. E esse esporte que ajuda a entender um pouco quem somos virou filme, livro, música. Então, Bia, tá na hora da gente colocar o time em campo. E os primeiros nomes escalados foram as irmãs do grupo vocal Quarteto em Si, com a música Futebol, de Chico Buarque. O Chico é um apaixonado por futebol, tanto que tem um time próprio para jogar com os amigos, o Politeama. A paixão é tanta que o time, que é formado por integrantes da banda de Chico e também por outros nomes da MPB, acompanhou o compositor em suas apresentações pelo país. E a cada parada para um show, o Politeama agendava uma partida com o time local. Chico contou para o jornal o Globo que certa vez no Ceará, o Politeama levou uma goleada de 10-0. O prêmio do time vencedor, claro, foi uma entrada gratuita para o show. A música que a gente escuta agora é uma homenagem do compositor a um de seus ídolos de infância, o jogador Pagão, que jogou ao lado do Rei Pelé. A versão do grupo Quarteto em Si foi gravada originalmente em 91 para o Chico em Si. Um dos shows da turnê do álbum virou um especial para a TVE. E é dessa apresentação que a gente tirou o trecho a seguir. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar defeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega. Figura mais fundamental que um chuteador, com precisão de flecha e folha seca, para forçar a um João na lateral, não quando é fatal, para avisar a fita enfim quando não é. Na vaga geometria, um corredor, na paralela do impossível, minha nega, no sentimento diagonal do homem cor, rasgando o chão e costurando a linha, para a bola do bem comum, roçando o céu, sem o chapéu. Delírio das Gerais, do Coliseu, mas direi sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando essa canção capenga negra, para captar o visual de um chuteador. Para Mané, Mané para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Val, eu conheço muita gente que considera o futebol a sua religião. E se toda religião tem um templo, no Brasil esse lugar sagrado é o Maracanã. O estádio foi construído para a Copa de 50 e seu nome oficial é uma homenagem ao jornalista Mário Filho, um dos responsáveis por popularizar o esporte no país.
O cantor e compositor Francis Haime celebrou o templo do futebol na canção Maracanã e aproveita para relembrar também um dos maiores artistas da bola que passou por aqueles gramados, Mané Garrincha. A apresentação de Maracanã que a gente vê agora foi gravada em 98 e virou um especial para a TVE. Maracanã, sou torcedor e resolvi fazer um samba em seu louvor. Pra começar, veja o senhor, seu nome é a cara do Brasil que um passarinho anunciou. Maracanã, da festa popular, domingo é lá que a poesia vai rolar. Feliz de quem por lá passou e viu um Deus de pernas tortas que esse campo abençoou. Maracanã é nossa catedral e com a mangueira do seu lado é bom sinal. É futebol, é carnaval, paixão igual a do meu povo, eu não conheço nada igual. 100 mil pessoas no calor de uma final e o samba explode na geral, e o samba explode na geral. Um gol no último minuto pessoal, na decisão de um campeonato nacional. Mangueira faz seu carnaval, Mangueira faz seu carnaval, Mangueira faz seu carnaval. Agora, Bia, a gente vai voltar lá para trás, lá no túnel do tempo, época do namoro do brasileiro com o futebol, época em que a bola ainda era conhecida como pelota. Sim, Val, vamos voltar 100 anos no tempo. Em 29 de maio de 1919, a seleção brasileira venceu a decisão do Campeonato Sul-Americano contra o Uruguai em um jogo difícil. Inspirados pela vitória suada do Brasil no jogo, dois mestres da nossa música, Benedito Lacerda e Pixinguinha, escreveram 1-0, canção que para muitos é a primeira música brasileira dedicada ao esporte. Essa foi a primeira competição internacional de grande destaque da nossa seleção. Embora tenha desembarcado no país pouco mais de 20 anos antes, muitos consideram 1919 o ano em que o futebol começa a ganhar popularidade e fazer parte do tecido social brasileiro. O compositor Nelson Ângelo, da turma do Clube da Esquina, escreveu uma letra anos depois para acompanhar o choro de Pixinguinha e Benedito Lacerda. A letra é uma verdadeira aula sobre a história do futebol. Vamos ver agora então a música 1-0 na voz de Zé Renato. O show de 97 foi exibido na íntegra na antiga TVE. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola, é a bola. E o gol, numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale pegar com a mão. E o mundo inteiro se encantou com esta arte, equilíbrio e malícia, sorte e azar também, deslocamento e profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo organizou e vem a zaga rebater, bate, rebate de primeira, ninguém quer tomar o gol. Coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta e vem brilhando no ar. Se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, até empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não, vai começar o futebol, pois é.
Numa jogada emocionante, o nosso time venceu. Por 1-0 a torcida vibrou. Aos 40 do segundo tempo, o jogo ainda 0-0 e todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão. São os minutos finais, vai ter desconto. Mas numa jogada genial, aproveitando o lateral no cruzamento que veio de trás. Alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola, é a bola. E o gol, numa jogada emocionante, o nosso time venceu. Por 1-0 a torcida vibrou. Por 1-0 a torcida vibrou. Venceu por 1-0 e a torcida vibrou. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí que o jogo ainda não acabou. A gente volta já. Voltamos para o segundo tempo do Acervo Musical. Sabe, Bia, falar de futebol me lembra praia no domingo, sol, jogo no final da tarde, um programa bem carioca. Val, esse é o domingo típico, pelo menos pra gente que está aqui no Rio. Quem compôs uma música falando desse clima foi Bebeto. A canção Praia e Sol é um dos maiores sucessos do cantor. Agora, você sabia que, apesar da música ter a cara do Rio de Janeiro, o Bebeto é paulista? E se a gente usar a praia e o sol como referência, vai falar que ele é carioca, sem dúvidas. Não é? Bom, o Bebeto fez uma tabelinha com o cantor Roger no programa Atitude no Telhado. Apresentado por Léo Almeida, o programa de variedades era gravado no telhado de um colégio em São Cristóvão, um bairro aqui no Rio, pertinho do Maracanã. Anos depois, o Atitude no Telhado mudou de endereço e foi para Lapa, outro cenário tipicamente carioca. Maracanã, futebol, que lindo! Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo eu vou ver Flamengo jogar. Tomara que ele saiba ganhar. Se souber vai ser muito bonito ver de alegria o povo sorrindo. Que alegria essa vida maneira. Tem gente aí que a vida não viu. Como é gostoso esse sol quando brilha, iluminando esse imenso Brasil. Hey! O Rio sempre está lindo. Com meu amor eu vou indo. A brisa fresca batendo num lindo corpo moreno. Encara o sol do mar. Depois samba, samba. Samba, samba, samba. Deitar ao sol no mar. Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Praia e sol, Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver Flamengo jogar. Tomara que ele saiba ganhar. E se souber vai ser muito lindo ver de alegria esse povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira. Tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha,
iluminando esse imenso Brasil. O Rio sempre está lindo, com meu amor eu vou indo, a brisa fresca batendo num lindo corpo moreno, brincar ao sol e mar, depois sambar, 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 brincar ao sol e mar. Cheio de sol, assim é o Rio de Janeiro, assim é o Brasil, cheio de amor pra dar. Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra, atitude. Assim é o Rio de Janeiro, essa juventude maravilhosa, sadia, bonita. Assim é o Brasil. Nossa, Léo Almeida, o programa era tudo de bom. Era muito bom mesmo. Né? Ele foi no meu colégio até. Eu vim aqui várias vezes. A nossa próxima música também resgata um dia de domingo no Maracanã e é um dos maiores sucessos do seu compositor. Ela chegou a ser tocada em todos os estádios do país. O campeão de Neguinho da Beija-Flor se transformou em um hino do futebol e unificou as torcidas. Mas, em uma entrevista, o cantor e compositor de Nilópolis revelou que a inspiração inicial da música foi o Vasco da Gama, já que a canção foi encomendada por um amigo vascaíno. Porém, ao perceber que a música poderia se tornar um sucesso, Neguinho preferiu mudar o verso inicial, trocando a palavra Vasco por time. Assim, ele poderia atingir um público mais amplo. Né, Val? Jogada inteligente. Neguinho ainda contou que a música foi feita enquanto estava no ônibus, voltando para sua casa em Duque de Caxias. E sabe a melhor parte dessa história, Bia? É que o Neguinho nem vascaíno é. Ele é flamenguista. Acho que foi por isso que ele não quis colocar o time rival na letra. Provavelmente. Né? Em 84, a TVE preparou um especial com o Neguinho da Beija-Flor. O clipe de Campeão, que vemos agora, foi parte desse programa em que o intérprete cantou seus maiores sucessos.
O brasileiro é um dos povos mais apaixonados por futebol. E olha, um dos que mais sofreu também. Eu ia falar do 7-1, mas melhor não, né? Deixa quieto, deixa quieto. A gente ainda não superou isso. Bia, vamos pular essa parte. Mas olha, essa não foi a primeira vez que a tragédia aconteceu no campo. Aliás, receber uma Copa do Mundo não deu muita sorte para a nossa seleção, não. Em 1950, o Brasil sediou o seu primeiro torneio mundial e a final foi realizada no Maracanã, que na época era o maior estádio do mundo e tinha acabado de ser inaugurado. A disputa final foi entre Brasil e Uruguai. Na arquibancada, cerca de 200 mil pessoas assistiam à partida. A seleção brasileira é uma das favoritas ao título. O time uruguaio, pelo contrário, passava por problemas e estreou a Copa desacreditado. Mas a força de vontade dos jogadores levou o grupo à final. A seleção canarinho tinha tudo para vencer, só que não foi o que aconteceu, né? O Brasil abriu o placar, mas a garra dos uruguaios virou o jogo e eles ganharam seu bicampeonato, levando o estádio ao silêncio total. Essa derrota, que marcou a nossa história e ficou conhecida como Maracanazo, chegou a inspirar livros e documentários. Na época do Maracanazo, a televisão ainda engatinhava aqui no país. Foi pelo rádio que o povo brasileiro acompanhou essa derrota. Como a gente já comentou, antes da TV ganhar espaço nos lares brasileiros, o rádio ocupou esse lugar no imaginário das pessoas. E foi nas ondas radiofônicas que o futebol se estabeleceu como esporte popular no Brasil. Uma imagem marcante, né, Bia? É o torcedor no estádio vendo aquele jogo, mas com um radinho no ouvido acompanhando tudo. A Rádio Nacional cobriu o Maracanazo e a gente vai ouvir agora um trecho dessa partida. É hora do quadro Pérolas do Rádio. Vai cobrar o impedimento no centro da cancha, Juvenal. Prepara-se, Juvenal. Chutou. Bola na área uruguaia. Salta pro Bidulho, defendeu de cabeça, recupera Ademir. Empurrou para Friaça, entrou na área Friaça, aliviou Gambetta. Vem o então na direção de Augusto. Foge Augusto pela ponta direita, empurrou para Friaça, caiu Friaça, levantou-se. Ainda centrou prensado. O couro ficou então em poder de Gambetta, que mandou a córner. Córner contra o Uruguai no último instante da luta. Terminou o tempo pelo meu Omega e vai agora um córner contra o Uruguai. Há descontos ainda. Cobrou Friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Chegamos aos 45 do segundo tempo no acervo musical. E é hora dos acréscimos e da nossa última música. Em 72, Jorge Benjor lançou uma música em homenagem ao jogador João Batista de Sales, carinhosamente apelidado de Fio Maravilha. O atacante ficou conhecido por defender o Flamengo e seu apelido, segundo dizem, nasceu depois de marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Benfica de Portugal. Mas Fio não gostou muito dessa homenagem e chegou a mover uma ação contra o compositor, pedindo indenização pelo uso indevido do seu apelido. O jogador perdeu na justiça e, ao ser questionado sobre a ação, se fez de desentendido e alegou desconhecê-la. Segundo Fio Maravilha, isso era coisa do seu advogado. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Jorge Benjor ficou magoado e decidiu mudar a letra da música. Mas em 2007, Fio Maravilha resolveu colocar um fim nessa crise e, durante uma entrevista, pediu desculpas pela confusão. Então, para fechar o jogo, vamos assistir à apresentação de Jorge Benjor com seu Fio Maravilha durante sua participação no Festival de Verão do Guarujá, que foi exibido pela TVE em 81. A gente volta semana que vem com mais acervo musical. Tchau, tchau. Novamente ele chegou com coração, com amor, com emoção, com explosão. Sacudindo a torcida aos 32 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, tabelou, driblou dois zagueiros, toque driblou o goleiro. Só não entrou com bola em tudo, porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou com a malícia e sua raça. Foi um gol diante, um verdadeiro gol de prata, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol diante, um verdadeiro gol de prata, que a magnética agradecida se cantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você.
agradecida se encantava. Foi um gol diante, um verdadeiro gol de prata. Que a magnética agradecida se encantava.